Olá, bom dia. Espero que esteja tudo bem com vocês, amigos, irmãos. Estamos aqui nesta manhã, mais uma vez para a meditação matinal. E nesta manhã gostaria de falar com os irmãos acerca de uma característica muito importante na vida dos cristãos. E é o homem e a mulher de Deus têm que desenvolver e treinar, de alguma forma, o temor de Deus. Ou seja, precisamos ter temor de Deus para podermos viver vidas vitoriosas e santas. E para entender o significado daquilo que é o temor de Deus, devemos distinguir alguns tipos de temor. O temor a Deus não é um temor cobarde, ou seja, não tem nada a ver com cobardia, falta de coragem, pelo contrário. O temor a Deus não é um temor por causa de ser servil, com medo do castigo, da mesma forma que, por exemplo, um escravo temia o seu senhor por causa das chicoteadas que poderia ser castigado caso não lhe obedecesse. Mas o temor de Deus deve ser um temor filial, ou seja, deve ser o amor de um filho com um pai que consiste na capacidade de renunciar e de até sentir repugnância diante da perspectiva de poder afastar-se do seu pai. Ou seja, é um temor guiado por amor, tal como a palavra de Deus diz, o perfeito amor deita fora o temor, no sentido em que nós, ou a pessoa, ou o cristão que desenvolve esse temor, sente repulsa só com a ideia de poder ser afastado do Pai. A Bíblia diz-nos, em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. E realmente, para sermos homens e mulheres sábias, que aprendem a guiar-se e a viver de acordo com a vontade do Pai, precisamos de temor. E isso realmente é o princípio da sabedoria, porque quem é sábio sabe guiar-se em temor. Na realidade, não se concebe amor sem este tipo de temor, no sentido em que nos move, como cristãos, a afastar-nos dos pecados e a vencer as tentações. Não significa que isso seja fácil. Continuaremos a ter lutas, continuaremos a ter hesitações, continuaremos a ter deficiências de caráter, mas através do temor de Deus, o Espírito Santo move as nossas vidas e o nosso coração a ter a capacidade de dizer não ao pecado. Ou seja, quando nós temos temor de perder esta comunhão com o Senhor, então nós olhamos sabiamente para, digamos, o resultado da nossa queda na tentação, e nós percebemos que ela nos levaria a um afastamento, ou nos leva a um afastamento de Deus, e isso produz em nós um temor santo de dizer não à tentação. É bom nós pensarmos, Deus é amor, e Deus sempre nos vai perdoar. É verdade, Deus é amor e perdoa-nos. Mas também é bom que pensemos que Deus também é justiça perfeita. E Ele é um juiz de justiça infinita. E que devemos desenvolver um caráter de não brincarmos com o amor de Deus, abusando da sua graça e do seu amor, cometendo livremente atos que nos afastam da sua vontade, da sua presença e da sua comunhão. O temor de Deus, acho que ajuda-nos a sermos mais humildes, ajuda-nos a ter a capacidade de percebermos as nossas fraquezas, as nossas imperfeições e a aproximar-nos mais de Deus, para que em Deus, em Cristo Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, nós possamos ser melhores cristãos. E realmente todos nós precisamos desta virtude, que de alguma forma este temor nos liga a uma capacidade de temperança, ou seja, nos ajuda a lutar contra os nossos impulsos desordenados do coração e paixões da nossa alma.
Esta temperança que o temor de Deus nos ministra, ligada a este fruto, a temperança, ela nos ajuda a moderar os apetites naturais do ser humano que nos levam a ofender o nosso paizinho. Verdadeiramente teme a Deus quem procura praticar a sua vontade, viver de acordo com Ele e viver com sinceridade no coração. E esse temor não é, como nós dizíamos no início, por medo, mas por amor. Nós amamos tanto o Pai que temos, de alguma forma, a ideia de nós vivermos uma vida longe dele, separado da comunhão por causa de maus atos ou más escolhas, nos leva verdadeiramente a consagrar-nos a Cristo e a podermos viver na sua vontade. Devemos perguntar às nossas próprias mentes, corações, a quem eu devo temer mais? Ao homem mortal ou a Deus, por quem foram criadas todas as coisas? A quem devo temer mais? A quem devo preferir? A quem devo preferir agradar? À minha carne ou ao meu Deus? Dizia Santo Agostinho estas palavras: eu pecava porque, em vez de procurar em Deus os prazeres, as grandezas e as verdades, eu procurava-os nas suas criaturas, em mim mesmo e nos outros. Por isso, sempre me precipitava na dor, na confusão e no erro. Ou seja, quando nós procuramos nas outras coisas aquilo que nos pode dar prazer à nossa alma, satisfação e grandeza e verdade para o nosso viver, quando nós procuramos fora de Deus, desordenadamente, sem temor das consequências, então verdadeiramente nós nos sentimos miseráveis e caímos na dor, na confusão e no erro. Por isso, meus irmãos, amemos o Senhor acima de todas as coisas, com todo o nosso coração, toda a nossa alma, toda a nossa força, todo o nosso entendimento, e vivamos vidas de temor, porque o que ama a iniquidade odeia a sua própria alma. E nós amamos a nossa própria alma. Acho que ninguém quer o mal para a sua própria vida. E por isso devemos orar ao Senhor para que nos ministre temor ao nosso coração e nos ajude a viver de acordo com a sua vontade. Peçamos ao Senhor para que Ele nos possa derramar do seu Espírito, da sua graça, para podermos a cada dia viver em sintonia com a sua vontade e viver como filhos que amam um Pai que é bom, mas que também é justo, e que dessa forma nós possamos perceber que é uma miséria viver longe de Deus, que é uma miséria, esta ideia de que é uma miséria perder a comunhão com Deus, e por isso iremos viver em temor, um santo temor, que nos levará a viver mais perto do Paizinho. Que Deus te abençoe, que possa cada um de nós viver nesta verdade, que o Senhor nos possa guardar, nos possa levar em vitória sobre as nossas tentações e que possamos amar o Senhor de tal forma que não queremos viver uma vida de pecado longe dele. Deus te abençoe, um bom dia e, como eu costumo dizer, confie no Senhor Jesus porque vai ficar tudo bem. Adeus, bom fim de semana.